Olá, bem-vindo de volta, meu caro amigo emo. Pare um pouquinho de se cortar e preste atenção porque voltou o livro The Raven Guard. Vamos continuar com o sofrimento, a choradeira e a tristeza, porque quando se fala do Corvo e The Raven Guard, tu sabe que vai ter um clima pesado pra caramba na sala. Do contrário, claro, quando a gente fala dos meus queridos Night Lords, os Night Lords é sempre alegria, felicidade, corpos mutilados, só coisa boa. Mas agora vamos falar de Monstros e Mártires, a parte 3 do Deliverance Lost, o final desse livro incrível. E quando eu falo aqui dos livros de heresia, às vezes eu digo que um não vale a pena ler, porque dá pra pular por cima, porque não vai fazer grande diferença. Esse aqui eu recomendo muito, que livro bom, cara. Tem umas pegadas de suspense, mistério, tem umas enganação, aí tu acha que um cara é da Alpha Legion, outro não é da Alpha Legion. Tem o Corvo triste, porque é o Corvo, mas é legal pra caramba, muito bom isso aí. Então esse livro aqui vale a pena e realmente recomendo pra todos, pelo menos o audiobook, ou se tem o PDF traduzido ali no canal, o pessoal aí do Discord, diga aí, avise porque tem o PDF lá no canal se tiver, e aí mais gente nova vai se unir ao Discord. E forte abraço aí para todo mundo que fica no Discord aqui do canal, e especificamente para vocês, tenho um patrocinador hoje. Depois do sucesso dos móveis planejados Rogaldorn, nós agora, dos Punhos Imperiais, estamos fazendo jogos infantis feitos em madeira com encaixe perfeito para aquelas crianças com um foco muito acima do normal, alguns diriam um hiperfoco, piscadinha, e todos os produtos dos dos Punhos Imperiais, Imperial Fists, tu sabe que é bom, Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe por que é bom, e eles são feitos pra você, e se você anda aqui no meu canal e vê meus vídeos, com certeza você vai gostar, meus amigos no espectro. Mas agora, antes de começar o livro, eu preciso falar também de um assunto que surgiu. Os Raptors que o Corvo criou aí são os Primaris Marines, Lorde, porque eles ficam prontos mais rápido, eles são melhores, eles conseguem derrotar um Astarte veterano. Tem alguma coisa errada com eles? Isso parece meio que um Merisu, e tem outro Merisu que fez um super soldado depois. Não. E os Raptors não são os Primaris Marines, eu acho que eu falei isso também no começo. Eles são um aprimoramento do trabalho do Imperador, porque o Imperador enfiou na cabeça do Corvo alguns segredos ali por telepatia, e o Corvo meio que teve umas inspirações, e ele seguiu aquela ideia dele, como se fosse dele, e ele criou esse negócio mais acelerado. Ele agora se culpa pela falha, porque ele acelerou muito o processo, mas eles não são, é como se fosse um Space Marine 1.2, o Primaris seria um outro modelo diferente, então não é exatamente uma mudança total, apenas eles melhorados em alguns pontos, mas eles ficam meio que, sem muita noção do perigo, e eles acabam se botando em risco desnecessariamente. E para modificar como seria, um Primaris é um modelo totalmente diferente. Esses Raptors, eles são apenas um upgrade, assim como, digamos, a Guarda da Morte é mais resistente, outros são mais táticos, outros mais violentos. Esse aqui é como se fosse uma mistura de tudo que é de bom nas legiões, com um pouquinho de elemento X, sendo elemento X porque a história quer que aconteça. Então, é um plot armor ali que dá tudo certo, até a Alpha Legion intervir. E falando em plot armor, o Belisarius, ele se baseou nesse projeto para criar os Primaris Space Marines? Não. O Corvo vai destruir o negócio aqui, não vai ter acesso para outras pessoas. Os mecânicos que estavam envolvidos no processo, muitos vão morrer. A maioria, no caso, e o principal, o biologista que ele trouxe, que era confiável, vai morrer. Então, não dá mais para dizer que os mecânicos tinham acesso a essa informação, até porque os mecânicos não dividem muito
O Reboot Guilliman, no livro ali do grande trabalho do Belisarius Claw, diz que o Reboot Guilliman deu a ele todos os conhecimentos que o Reboot Guilliman tinha acesso. O Reboot Guilliman pode saber do que o Corvo fez, talvez ele teve algum relato, algum mecânico passou para ele alguma coisa. Pode ser que sim, mas não foi baseado no trabalho do Corvo que ele criou os Primaris Marines. Ele pode ter tido algum conceito, alguns relatos ou alguma coisa disso aí, mas era muito pouco para ele refazer com base nesse projeto em si. O que nós sabemos é que o Reboot Guilliman ajudou ela, mas o que o Corvo passou para ele a gente não tem nada assim específico. Então, e acredito que o Corvo não iria querer ajudar, né? Porque o Corvo tinha mais coisa para fazer, caçar traidores. Então, acredito que o projeto ali do Primaris, apesar de dizer que o Call copiou, mas não fez igual, não é a mesma coisa que os Raptors aqui da Heresia. Então, tem essa diferença, só queria deixar bem claro isso. Então, são coisas diferentes, e os Raptors são meio que um ponto na escala evolutiva, mas não necessariamente o Primaris em si. E, agora, voltando só a recapitulação rápida do capítulo passado, o Omegon, né, porque eu tô tão acostumado a chamar de Alfarius, mas aqui é o Omegon de verdade, estava se macumunando com os Dark Mecânicos de um culto especial aqui no planeta, e na real eles são meio que de uma seita, que é uma seita do dragão, um dragão de metal que o Imperador derrotou, um dragão de metal que talvez seja uma entidade dos Catan, que suga almas, se alimenta do sofrimento e que faz com que as coisas troquem seu corpo por metal. Interessante. E que existe em Marte preso. Talvez esteja influenciando os mecânicos a seguir umas coisas mais caóticas, mas no caso, esse pessoal aqui do culto ao dragão, né, o Omnissaia, não deixa de ser. Eles estão aqui agora conversando com o Omegon, depois de ter feito a cagada de botar maldito sangue de demônio, literalmente, na semente genética que o Omegon veio capturar. Então agora o negócio ficou corrompido e não tem mais como tu tirar isso aí. E eles dizem que dá, mas não vai dar, sabe que não vai dar, e isso causou com que os Raptors que foram criados depois dessa sabotagem ficassem uns mutantes horríveis. O Corvo ficou se culpando e trancou os Raptors para garantir que eles não fossem vistos nem saíssem de controle, mas apesar das mutações horríveis no corpo, a mentalidade dos Raptors continuava a mesma, o propósito deles continuava o mesmo, e eles continuariam querendo lutar pelo Corvo e pelo Imperador. Apesar da sua aparência, na mente e em alma, eles eram leais. E no caso, o Corvo ficou muito puto. Aquela noção dele de vingança com seus números recuperados estava agora mais longe do que nunca. Voltou para a escala zero e ele teria que reavaliar tudo. Eles iriam fazer com certeza um monte de estudos e pesquisas na semente genética e eles não estavam encontrando nada tipo biológico ali que poderia explicar essa alteração. Então o Corvo começou a culpar ele por modificar demais o trabalho do Imperador e achar que ele tinha feito algo errado, né? Alguém suspeitava de sabotagem, que poderia ter alguém na Alpha Legion que tivesse feito isso? Não, nesse momento aqui eles em si não. Existia um comandante em específico e um custódio, que depois vai aparecer no final do livro só, que suspeitavam desde o princípio, mas até então não tinham feito nada. E, né, por isso que não vale muito a pena comentar essa subhistória, que é só um negocinho secundário de uns personagens secundários que não faz grandes diferenças no final das coisas. Mas o Corvo iria com certeza chegar a visualizar que esse projeto não tá dando em nada e que é melhor queimar tudo. Então a Alpha Legion tinha que agir, e o Omegon juntou os seus amigos mecânicos do mal e ele decidiu lançar a insurreição junto com os antigos nobres locais aqui do planeta que odiavam o Corvo e queriam voltar ao status quo antigo e que ganharam ali umas promessas do Omegon que iria ser tudo como era antigamente. O Omegon queria eliminar eles depois, mas eles não tinham o que fazer, e agora os mecânicos ali daquele culto do dragão, junto com o pessoal ali da insurreição local, iriam lançar uma distração. Era para ser
uma distração. O Omegon deixou bem claro para aquele cabeça de lata, idiota, você vai fazer uma distração, uma coisa pequena, uma briguinha ali, uma explosão ali, uma sabotagem ali, para que a guarda do corvo tenha que vir ver o que está acontecendo. Beleza. Escutou o que eu disse? Distração pequena. Quando o Omegon saiu dali, o chão começou a tremer e legiões de Skitarii, máquinas, deus, tanques saíram para as ruas atirando em tudo. Eles fizeram uma maldita insurreição geral no planeta, onde tinha o pessoal desses mecânicos do mal. Eles começaram a soltar soldado nas ruas, matar todo mundo, e começou uma rebelião e destruição e coisa. Tipo, o que o Omegon queria antes, ele vai ter que acelerar o plano dele, porque esse idiota fez cagada de novo, cara. Não dá. Trabalhar no caos realmente é complicado, porque teus amigos parecem estar jogando com a equipe adversária. A Alpha Legion com certeza não joga com a equipe adversária, mas o Omegon agora vai ter que acelerar o plano ainda mais, e deu-se a ordem para que a Alpha Legion começasse a se infiltrar na Rivendell. Rivendell com certeza não tem nada a ver com Rivendell, de uma não tão conhecida franquia de cultura inglesa. Não vamos falar sobre direitos autorais nesse canal, a GW é alérgica a isso. Então, a Rivendell, Raven de corvo, e Dell tipo de local que ele mora, é a fortaleza que estava sendo feita esse experimento, e agora, dentro dessa fortaleza, com uma redução da guarnição, porque eles foram responder essa destruição no mundo inteiro, um grupo meio que se separou e começou a atirar nos colegas pelas costas. Esse pessoal que matou os colegas pelas costas eram os infiltrados da Alpha Legion, e 3 desses infiltrados se juntaram, e eles dizem qual é seu nome. Ele diz: eu sou Alfarius. Impossível, eu sou Alfarius. E o terceiro diz: não, eu sou Alfarius, e fica um apontando pro outro no corredor que nem os idiota. Mas agora eles decidiram: tudo bem, irmãos, todos nós somos Alfarius, eu sei porque eu também sou um pouco Alfarius, então vamos fazer o plano. O Omegon mandou, e nós sabemos que o Omegon é um líder, então a gente obedece, vamos acreditar nas primarcas. Então eles continuaram a infiltração, e os 3 iriam pro laboratório de semente genética. Lá eles abriram a porta, porque eles sabem o código, mataram todo mundo que estava dentro, incluindo o mecânico do bem, que estava ali ajudando o corvo, foi eliminado. Por isso que eu acredito que o Belisarius School não vai ter acesso, porque os mecânicos que estavam aqui do bem foram eliminados. Mas eles pegaram a semente genética contaminada com o sangue demônio ali que foi colocado antes, e eles deveriam fugir o mais rápido possível. Então eles encontraram os soldados da guarda do corvo, e os soldados da guarda do corvo falaram: você é Alfarius? Eles disseram: eu sou Alfarius. E eles viram que tinha mais infiltrados do que só os 3. Esses agora começaram a atirar nos Raptors. Raptor? Mas os Raptors não estavam presos? Sim. Porém, durante essa insurreição, eles atiraram pelas costas em um soldado da Raven Guard chamado Vincent Six. E o Vincent Six, ele não morreu, e ele conseguiu ir lá nas jaulas dos Raptors, onde ele estava sendo preso, e ele ativou o código da porta, e ele liberou os Raptors, e ele disse que eles estão comprometidos. Morreu. E agora, os Raptors vão ter que salvar o dia, mas quem é que estava infiltrando a base? E quando o pessoal vestido com a roupa da guarda do corvo atirou neles, eles perceberam que aqueles ali são os inimigos. Então os Raptors mutados agora vão começar a eliminar esse pessoal que infiltrou Rivendell e destruir eles um por um. Mas como eles não estão com equipamento nem toda a armadura, muitos deles vão morrer no processo. Aliás, todos depois, mas tudo bem, eles vão lutar agora para eliminar esses infiltrados desgraçados. E os 3 agentes que estão com a semente genética são os principais, então os outros vão ganhar tempo para eles, enquanto esses 3 vão completar a missão. Enquanto eles estavam escapando em direção ao local onde tem uma nave esperando eles,
Eles vão seguir o plano do Omegon, eles vão pegar o pacote com a semente genética e eles vão despejar ela num lugar secreto, um lugar já pré-determinado antes, onde ninguém imaginaria que eles teriam soltado esse negócio ali, tipo um depósito de lixo. Então eles vão botar ali dentro e ninguém vai suspeitar que tá ali. Enquanto isso, o Omegon vai vir buscar depois. Esse era o plano e eles continuaram fugindo então, agora para se salvar, chegando no porto, tipo como se fosse um heliporto, assim, uma doca, onde eles deveriam pegar uma nave para escapar. Lá eles encontraram o comandante dos Talon. Eu não falei isso antes, mas o Corvo reestruturou a legião, no caso, os remanescentes, né? Se dá para chamar isso de uma legião, em 3 divisões, e uma delas eram os Talons. E o comandante dos Talons, ele era irmão do comandante dos Raptors, e o nome dele é Agapito Neve, e o Agapito tava puto, e ele cercou eles ali, junto com o Custódio também, que falou, eu sabia que a Raven Guard tinha sido infiltrada, e o Custódio não fez nada. O Custódio na heresia do Horus é inútil, completamente inútil, e aí agora, cercados, sem uma rota de fuga, mas com a missão cumprida, os membros ali da Alpha Legion eliminam uns aos outros, e para não ser capturados e interrogados, então acabou o processo, e ninguém mais sabe o que ocorreu. Então o Agapito Neve conseguiu eliminar os remanescentes da Alpha Legion ali, e os que estavam lá embaixo estavam lutando contra os Raptors e sendo cortados em pedaços. E depois disso, quando o Corvo resolveu o problema dessa insurreição ali no planeta, e depois resolveu o problema também dos nobres antigos que tinham se revoltado contra ele vai voltar para Rivendell para descobrir o que aconteceu, e ele descobriu que a legião tinha sido, infiltrada, e eles vão fazer uma varredura com a ajuda agora de novos mecânicos mais confiáveis, por favor, ele vai descobrir, e ele sabe porque ele tem a noção de como funciona a semente genética agora, porque o Imperador botou esse conhecimento na cabeça dele. Ele vai fazer um teste de semente genética e todo mundo que é da Raven Guard dá positivo para um defeito. Eles têm um defeito na semente genética delas, e esse defeito dá a alguns uma habilidade especial, faz com que todos eles tenham os olhos tipo sem vida e tudo escuro, e uma pele albina. Então, ele consegue perceber isso aí, porque se tu não tem esse defeito na tua semente genética, por mais que tu se pareça com o Raven Guard, tu não é. Tu tem uma semente genética de outro Primarca, então tu é um Alpharius, aí ele te elimina. Então agora eles limparam a legião de qualquer infiltração. Isso daria certo em todas as legiões? Bem, acho que não. Esse teste funcionou na Raven Guard porque a Raven Guard tem um defeito fácil de detectar. Nas outras legiões seria muito mais difícil tu fazer um teste assim, mas agora a Raven Guard jamais iria ser infiltrada de novo, piscadinha, piscadinha, e pode confiar que o planeta tá livre desses malditos Alpha Legions. Então você pode ter matado todos os Alpharios, mas você esqueceu o Omegon. O Omegon estava disfarçado de um soldado dos mecânicos, então ninguém imaginaria que fazer um teste de semente genética para um robô de batalha, no caso um servitor de batalha. Por quê? Porque ele não é um Astarte, é um servitor de batalha, não tem sentido, eles não têm semente genética. Então ninguém fez o teste no Omegon, e o Omegon conseguiu pegar o pacote que estava escondido, e ele conseguiu, depois de ter passado pela triagem sem ninguém descobrir, vazar, e ele vazou do planeta em direção à Beta. A Beta é a Battle Bard dele, então a Battle Bard estava aqui no sistema escondida, e ele escapou para uma nave capital gigante e fugiu. Cara, seria a mesma coisa isso aqui que um cara de 2,5 metros de altura e 1 de largura botasse uma roupa de faxineiro, tipo de faxineira assim, de camareira, e saísse andando e entrasse num navio de batalha gigante e vazasse sem ninguém notar. Então esse final aqui foi a parte mais fraca do livro,
como que um Primarca se escondeu como um robô de batalha e ninguém notou que o bicho é um Primarca, né? Cara, alguma coisa muito esquisita com essa Alpha Legion e os shenanigans deles às vezes não fazem sentido nenhum. Ele não foi embora com uma nave pequena camuflada, não. Ele foi embora com a maldita Beta, uma nave de batalha gigante. Então, tipo, cara, tu vai embora num barquinho, imagina na vida real, tu tá infiltrado num lugar, tu vai à noite num barquinho inflável e desaparece, preferencialmente com um motorzinho elétrico pequeno pra não fazer barulho, pra ninguém notar que tu tá fugindo. Não, ele vai embora, tipo, com um porta-avião, tá ligado? Não faz sentido, né? Mas o livro é bom, os shenanigans da Alpha Legion que às vezes deixa a desejar aqui e lá, mas nesse caso aqui foi meio que palhaçada. Esse final, independente, o Omegon escapou com a semente genética e ele conseguiu reutilizar ela depois. Provavelmente não, como a gente não vê infinitos Alpha Legion hoje, eu espero, muito menos mais fortes e melhores em combate do que os outros legiões, então eu acredito que eles não conseguiram tirar o sangue de demônio como foi prometido. Que coisa, quero ver eles mandar uma reclamação pro demônio que vendeu isso aí. Boa sorte. E depois, o final do livro. O final do livro é meio triste, o Corvo fica todo depressivão lá com os Raptors mortos. Eu não gosto dessa parte triste, não gosto de ver Corvo chorar, mas é bonito, é uma parte bonita, bem emotiva. Se tu gosta de emoção, tu vai gostar disso aí. Mas como o livro vale a pena tu ler, tu vai se sentir muito bem com isso. Aliás, vai se sentir mal, né? O livro é triste, mas é legal, é um livro que invoca emoções na gente. E no final, o Corvo vai fazer o que ele queria fazer desde o princípio, mesmo sem os números totais, eles vão ser um saco, uma pedra no sapato dos traidores a cada passo que eles dão. Eles vão pegar um regimento ali da Solar Auxilia e eles vão dar a liderança desse regimento pro Marcos Valério. Você lembra do Marcos Valério que teve o sonho de salvar o Corvo e que realmente salvou o Corvo? Pois é, esse cara, ele provavelmente é um psíquico latente assim em grau baixo. E aí, junto com esse regimento, eles vão fazer um ataque à Fortaleza Perfeita dos Emperor's Children. Os Emperor's Children tipo, não são muito vistos como um pessoal que se fortifica muito, mas eles têm bases fortificadas e eles fazem tudo muito bem. Tipo, tudo que eles fizeram antes de ter caído pro caos era muito bem, entendeu? Eles não faziam na média, eles faziam sempre acima da média, muito acima da média. Eles tinham uma busca incessante por uma perfeição, então eles fizeram uma fortaleza incrivelmente defensiva. E aí, o Corvo mandou uma isca. Ele mandou as tropas do Marcos Valério para servir de isca, fazendo um ataque mentiroso e fingindo quebrar desesperadamente. Os Emperor's Children, né, os super soldados estavam dentro dessa fortaleza, se acharam os fodões. Patéticos humanos estão recuando da nossa glória. Eles sabem que não podem nos deter, mas nós não vamos deixá-los fugir. Não. Se você acha que você vai escapar bem, eles vão correr atrás do Marcos Valério. Corre, Marcos Valério, vai embora, Marcos Valério. Nunca vire as costas para um Emperor Children, Marcos Valério. Mas o Marcos Valério conseguiu escapar conforme o plano. E quando os Emperor Children saíram de perto da fortaleza, porque eles estavam se achando tipo superiorzão, que ia ser imbatíveis, o Corvo apareceu atrás deles e disse: então você gosta do grande? Experimenta minha garra, desgraçado. Ele não falou isso, mas isso é legal se ele falasse. E o resto da sua legião apareceu, né? O resto, os remanescentes, né? Não era muito, mas eles são bem intencionados. Apareceram atrás, cercaram o golpe e eles fizeram uma armadilha, eliminando os Astartes ali dos Emperor Children longe da fortaleza. Sem a liderança, a fortaleza caiu muito mais fácil do que deveria, porque com um grupo de Astartes lá dentro fazendo contra-ataques e impedindo brechas, ia levar décadas para essa fortaleza cair, e ela caiu muito rápido, porque o Corvo conseguiu eliminar os comandantes ali que eram dos Emperor Children e meio que a força maior de combate que tinha dentro da fortaleza. Então depois que eles retomaram a fortaleza causando danos superficiais, não danos intensos, o Corvo chegou pro Marcos Valério, botou a mão no ombro dele e falou: Marcos, você vai ficar aqui.
você não vai mais comigo, você vai ficar aqui, junto com essa fortaleza, você vai fazer... O por quê? Aí o Marx vai perguntar, mas por que, senhor? Porque os traidores vão atacar aqui, e eles não vão desistir até destruir e matar todo mundo que tá dentro. E o Marx Valério falou, obrigado, senhor, realmente, é uma honra servir com o seu lado, você nunca me ferra, nenhuma vez o Corvo ferrou o Marx Valério nessa história, nenhuma. Mas no caso, o Marx Valério assumiu a sua responsabilidade para o imperador de fazer os traidores pagar quando eles tentarem retomar essa fortaleza. E é isso que o Corvo vai começar a fazer. Ele vai pegar pontos de suprimento, vai atacar pontos vulneráveis e vai fazer com que os traidores sofram muito se eles quiserem tomar esses lugares de volta. Então ele vai ser realmente um pé no saco e incomodar as linhas de trás dos traidores. Eles vão ter que manter guarnições em locais que eles não queriam ter que manter guarnição. Eles vão ter que fazer proteções de linhas de suprimento. Os traidores vão realmente se incomodar muito com o Corvo. Mesmo com um número pequeno, eles não vai deixar eles descansar nunca. Não tem um lugar que o Corvo não está te olhando. Você vai ter que defender tudo, e quem defende tudo não defende nada. Mas é isso, o livro realmente é muito bom, menos pro Marx Valério que se fode o livro inteiro, mas no fim, e o Corvo também chora bastante, sofre bastante, e o pessoal dos Raptors, que era super bem intencionado, é bem triste o que acontece com eles, mas é legal, é interessante, não vamos mais ver esses Raptors mutados daqui pra frente. E, infelizmente, né, o projeto do Corvo não deu certo e a Raven Guard vai ter muita dificuldade. Aliás, nunca mais a Raven Guard vai ter os números que tinha pré-heresia. 10 mil anos depois do futuro, nós já ainda não temos esse mesmo número. Lamento. Triste, não podia acontecer com uma legião melhor. Enquanto isso, o Corvo, depois nós vamos ver talvez mais dele mais pra frente, mas o próximo livro é dos Ultramarines. Espero mais do Corvo, os livros do Corvo realmente são... Cara, só teve esse, mas por enquanto de 10 estrelas tá 9,5. Só falhou ali na fuga do Omegon, que foi fraquinha, mas muito top mesmo, vale a pena. Tudo de bom, meus amigos, vejo vocês por lá, e o Corvo também está te olhando. Não olhe para trás, nunca olhe para trás. Até mais, e o Imperador protege.